te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, no qual vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à Santa Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistérios tão excelsos, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estava no mundo, amou-o até o fim. Estava tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou na cintura, derrubou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavarás os pés? Respondeu Jesus: agora não entendeis o que estou fazendo. Mais tarde compreenderá. Disse-lhes Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já estão todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estáis limpo. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendei o que eu acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor. Dizei bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo hoje a Quinta-feira Santa, com essa celebração da instituição da Eucaristia e do lava-pés.
Então hoje é um dia de nós rezar pelos padres, bispos, enfim, pela santificação do clero. Hoje Jesus institui a Eucaristia. E todo esse processo que nós iniciamos então o Tríduo Pascal, com essa abertura dessa bela celebração que é o lava-pés. Se nós percorrer toda a liturgia, nós vamos ver que lá no livro do Êxodo, fala que aquele povo, eles estavam passando, né, da escravidão de Faraó para a terra prometida, para a liberdade, para a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. E eles então estavam nessa passagem e eles celebravam então a Páscoa. Ao celebrar a Páscoa, eles faziam todo aquele ritual de oferecer um animal. E esse animal ele precisava ter lá um tamanho de acordo com a família, se fosse muito grande, chamasse mais gente. Esse era um sentido de partilha, de repartir, de partilha. E é a partilha para que não falte para ninguém e nem podia sobrar, para não ter desperdício. É o que muito nós precisamos, é viver essa dimensão, né, de estar unido com aqueles que não têm, para que todos tenham e não desperdiçar. Porque quando distribui para todos, não tem desperdício. E a liturgia então fala também na carta de São Paulo aos Coríntios, que é nessa ceia. Então a instituição da Eucaristia, a nova e eterna aliança que Jesus constrói. Ali começa a vida da igreja, através da perpetuação da presença de Jesus eucarística, na presença de Jesus na Eucaristia. Isso representa, irmãos e irmãs, o amor de Deus. O amor de Deus que está presente no pão consagrado. Então, Jesus aqui fala que fazer é a nova e definitiva, a nova e eterna aliança, que será entregue por vós. Então, a igreja é uma fonte de graça e de bênção, para que nós possamos então ter a presença viva de Jesus na Eucaristia. Então, todas as vezes que nós celebramos, que nós participamos da Eucaristia, nós estamos fazendo memória de Jesus. Então, a Eucaristia representa o amor de Deus, esse Deus que dá a vida. Quando nós falamos de Eucaristia, nós falamos não que o Calvário ele aconteça de novo, porque ele aconteceu uma única vez, mas ele se atualiza através da Eucaristia. Por isso, hoje é dia de nós rezar por todos os sacerdotes, bispos, porque é da mão deles que nós recebemos, que nós celebramos, que nós fazemos memória da Eucaristia. E também nessa celebração da Eucaristia, que é essa grande fonte de vida para todos nós. Por isso, nós precisamos nos alimentar da Eucaristia para que nós fazemos memória. Então, muitas vezes nós dizemos assim, eu posso rezar em casa mesmo. Vamos pensar bem. Jesus deixou para que nós fizéssemos memória. E aí Jesus fala que ele veio do Pai e ele volta para o Pai. Então, por isso que a nossa vida de fé, ela tem sentido, porque nós temos um princípio que é Deus e nós temos um fim que é Deus. Esse princípio que é Deus é um presente, esse fim que é Deus é uma finalidade. Quer dizer, esse existir em Deus é um presente, esse morar definitivamente é um prêmio. Por isso nós precisamos fazer memória de Jesus Cristo nessa presença eucarística que é o grande amor. Isso nós temos então que reproduzir.
Eucaristia é ação de graça. Eu comungo Jesus, mas eu preciso fazer dessa comunhão a minha vida de serviço. Por isso, então, nós celebramos também nesse dia o lava-pés. Então, Jesus, ele se levanta, né? Ele põe o avental, sinal de que está a serviço, e lava os pés. Pedro não admitia isso. Talvez ele tinha até razão. Mas Jesus fala para ele que se ele não quisesse que ele lavasse os seus pés, ele não fazia parte. Né? Pedro tinha entendido bem, nós precisamos fazer parte com Deus. Nós precisamos nos eternizar em Deus. E aí Jesus, então, ele lava os pés e ele nos fala: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Ele é o nosso mestre e o nosso senhor, o nosso salvador, aonde nós atualizamos a vida dele sempre, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia. De uma forma muito especial nesse tríduo pascal, que é o tempo mais propício e forte para a nossa cura, libertação e transformação e conversão. E então ele falou: eu fiz, agora vocês seguem o meu exemplo. O exemplo de Jesus que ele nos deixa, amados, é que nós reproduzimos esse amor que nós recebemos na Eucaristia. Nós comungamos Jesus e quando comungamos nós nos apresentamos a estar a serviço daqueles que mais precisam de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês de uma forma especial, sobre todos os sacerdotes, todos os bispos, todo o clero, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.